E nós já temos conhecimento na direção que o Espírito Santo deu dessa conferência, né? Que é o Ruá, o sopro de vida, que é o vento do Espírito Santo. Porém, meditando na palavra, o Senhor disse para mim, sim, eu tenho essa palavra para a minha igreja, mas você vai voltar alguns capítulos antes do 37, para que fique claro para as minhas queridas e separadas daquele lugar, o que eu tenho para falar, o direcionamento específico que eu tenho. Então eu queria te convidar a voltar alguns capítulos de Ezequiel. Nós vamos ler o versículo 33. Você que trouxe aí a sua Bíblia, abra aí comigo em nome de Jesus. Ezequiel, capítulo 33. E nós vamos ler os versículos 32 e 33. Estou um pouco resfriada, sarando. Tive um pouquinho de febre hoje, muita dor no corpo. Mas eu falei, Senhor, nós vamos estar lá, porque na tua presença, eu creio que nós seremos abastecidas, seremos fartas daquilo que o Senhor tem para fazer. Então eu queria te convidar a redobrar a sua atenção, a entender que nós já entramos na atmosfera de adoração, que nós já estamos acessando o Santo dos Santos. E aqui o Senhor vai falar conosco, amém? Ezequiel 33, 32 diz assim: para este povo, o profeta se assemelha a um poeta ou cantor romântico que entoa cânticos de amor com bela voz e toca seu instrumento musical virtuosamente, porquanto eles ouvem as suas palavras, mas de fato não as colocam em prática em suas próprias vidas. Assim, quando tudo isso acontecer, e em verdade breve estará ocorrendo, todo esse povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus esteve pregando entre eles. Você pode dar um amém por essa palavra? Pode se assentar em nome de Jesus? Talvez a minha versão seja um pouco diferente da de vocês. Essa é a King James, aquela antigona mesmo, bem próxima do original. Eu gosto muito. Ela é delicada assim, nem é grande, né? Modesta. Mas a palavra de Deus, ela é muito rica, ela é muito poderosa. E feliz é aquele que medita nela de dia e de noite, porque encontrará vida, encontrará pão, encontrará água fresca. E eu tenho certeza que há uma sede em você, porque dentre tantos lugares que você poderia estar numa sexta-feira à noite, você decidiu se vestir, se arrumar, se organizar, se programar e estar aqui na casa do Senhor. Quantas não receberam esse convite, pastora? Quantas não ouviram? Vai ter uma conferência, vamos. Quantas de vocês convidaram amigas, pessoas, mas a renúncia, a abertura para aquilo que o Senhor tem para fazer, além de ter um tempo específico e o Espírito Santo entende esse tempo e o convencimento é dele, há também uma guerra, uma resistência. Quem aqui não encontrou dificuldade hoje para estar aqui nesse culto? Todas nós encontramos. Todas nós encontramos. Porém, aprove ao Senhor trazer as nossas vidas nesse lugar para nos marcar, a fim de que nós estejamos aptas e habilitadas para aquilo que o céu já começou a fazer. Porque o avivamento, ele é real, é fato, e os sinais se estendem não só em Boa Esperança, mas chegaram lá em Alfenas também. Os fatos e sinais nos provam, nos comprovam a nível nação e a nível global que tem uma mão de Deus se movimentando a fim de atrair os seus escolhidos e os seus separados para uma visão clara e objetiva do que é reino, do que é servir, do que é se entregar e de como nós seremos abastecidas por esse vento poderoso, por essa presença do Espírito Santo. E analisando o texto, enquanto eu meditava naquilo que o Espírito Santo gostaria de falar comigo e com você nessa noite, o Senhor me levou a um contexto onde o povo de Israel estava vivendo. Eles haviam sido levados cativos para a Babilônia. Eles estavam sendo escravizados, torturados, eles tinham perdido a sua dignidade. Eles tinham perdido a sua terra natal. Os muros tinham sido derribados, eles estavam destruídos moralmente, espiritualmente. O coração deles estava endurecido, eles já não estavam crendo mais naquilo que o Senhor tinha para fazer. Uma nação que tinha tudo para viver o sobrenatural de Deus.
E em decorrência de obediências, de más escolhas, de desejarem um Deus para si visível e palpável, eles começam a levantar altares de ídolos, eles começam a se sacrificar em favor de coisas e situações que o Senhor não os ensinara, e eles começam a pagar o preço por conta da desobediência. E em toda situação de crise, o coração das pessoas são revelados. Em tempos de crise, seja na sua vida particular, emocional, familiar, eu não sei em que área, mas quando a crise chega até a nossa vida, o que nós carregamos, ele é exposto. Não tem como a gente se esconder no meio da crise. No meio da crise, a gente reafirma estar em Cristo, ou nós somos medrosas, covardes e retemos o nosso pé. Mas Deus está aqui nessa noite, trazendo uma palavra para o meu e teu coração, a fim de que a luz dos israelitas, da lição que Deus deu para eles, Ele fale conosco e nós nos posicionemos hoje, como filhas amadas e separadas que somos. No meio da crise, Deus levanta um profeta, Deus levanta um homem que decidiu não se misturar, que decidiu continuar crendo quando todo o cenário ao redor dizia perda, fracasso, vergonha, impossível se reorganizarem, impossível ter dupla honra, impossível alcançarem o cumprimento da promessa. As pessoas estavam descaídas, semblante tristes, depressivas e envergonhadas. Porém, havia alguém que carregava uma palavra. Havia alguém que decidira se posicionar e olhar para um cenário caótico e dizer, como Jó disse, eu sei em quem eu tenho crido. E o interessante é que o Espírito Santo me chamou a atenção nessa palavra. E ele disse assim, Larissa, é exatamente esse o cenário da minha igreja nos dias de hoje. É exatamente esse cenário que algumas das minhas filhas que estarão ali presentes estão vivendo. Aqui é o próprio Deus dizendo acerca de um povo e Deus dizendo acerca de Ezequiel. Uma coisa é alguém limitado como eu, falho como eu, mas que diante do meu testemunho diz alguma coisa ao meu respeito. Eu conheço a Larissa, eu conheço o caráter, eu conheço o posicionamento, eu conheço o ministério, eu conheço o que Deus tem feito. É muito gratificante nós termos bons testemunhos a nosso respeito. É com humildade que a gente recebe esse lugar de honra, esse lugar de glória que o Senhor deposita nos nossos ombros quando aceitamos o chamado dele. Porém aqui não é homem nenhum, não é ninguém humano, carnal e falho como eu e você. É o Senhor falando de um povo e falando de um homem. E o Senhor diz assim, olha, eles estão sedentos, alguns capítulos anteriores, eles dizem assim, olha, Deus vai nos dar a terra e não será pouca. Eles clamam por redenção, eles pedem por livramento, mas o Senhor olha para eles e diz assim, olha, quando eu falo, é agradável ao ouvido deles, porque eles tomam a palavra que eu estou liberando, como se fosse uma poesia, ou um cântico, ou uma rima, ou uma prosa, ou algo que só envolve a emoção, mas não atinge o coração, não atinge a mente. Deus está olhando para o cenário de Israel e está falando com o profeta Ezequiel, está dizendo assim, olha, tem um povo em volta de você, que até ouve aquilo que eu estou falando, porém quando eles viram as costas, eles não têm praticado a palavra que eu tenho ordenado. E infelizmente, ou felizmente, porque a palavra de Deus se cumpre, ele afirma para o profeta,
aquilo que eu disse de juízo que viria sobre eles acontecerá. Acontecerá. E o interessante é que quando o Senhor olha para Ezequiel e diz: enquanto isto estiver acontecendo, todo o povo compreenderá que um verdadeiro profeta de Deus estava no meio deles. Meu Deus. Você sabe, analisa comigo, eu quero chamar a tua atenção, que você coloque a sua mente agora para raciocinar. Deus derrama sobre mim e sobre você uma chamada. Deus compartilha comigo e com você a capacidade de usarmos o poder do nome dele, o poder do nome de Jesus, para rompermos, para vencermos guerras, para nos tornarmos mulheres vitoriosas. E no meio de uma crise, quando a gente acha que não tem solução e a gente não é compreendida no nosso cenário, na nossa geografia, na nossa realidade, as pessoas olham para mim e para você e dizem assim: tá doida. A porta se fecha e você começa a se posicionar dentro da sua casa. Não, vamos fazer uma campanha, vamos orar, pede oração na igreja, compartilhe lá no grupo com as irmãs, me ajudem em oração. Você começa a levantar a sua mão, você começa a declarar que portas serão abertas, que esse diagnóstico não é o fim, que não haverá morte, que não haverá separação, que haverá libertação, que haverá transformação, que você e a sua casa vai servir ao Senhor. Você começa a se posicionar, e aí muitos e muitos e muitos ao nosso redor, que não receberam a palavra que a gente recebeu, que não compartilha da intimidade que a gente compartilha com o Pai, começam a dizer ao nosso redor: tá doido, tá fanática, agora virou igrejeira, agora tudo é conferência, agora tudo é oração. Te revelei, né, irmã? Deus está falando aqui nessa noite. Quantas de nós, por conta de uma palavra liberada sobre as nossas vidas, nós cremos, nós começamos a pagar o preço e nós somos sufocadas, porque o cenário ao redor não está vendo a glória que você está vendo. Porque o cenário ao redor não testifica da mesma presença que você testifica. E nós, como igreja, estamos inseridos no meio de pessoas corruptas, pessoas que não querem buscar a presença de Deus, que até acha lindos louvores, que até chora quando ouve: lindo, lindo, lindo tu és, que até vai assistir os louvores na virada do ano, na transmissão da televisão, mas que quando Jesus fala vem, Senhor, tem que deixar muita coisa. Quantos de nós estamos inseridas num lugar aonde tudo ao redor contribui para você desistir, contribui para você se tornar mais uma no meio da mesa, não aquela que vai se posicionar? Quantas de nós vivemos realidades difíceis em ambiente de trabalho, no meio de amizades, no meio de familiares? Se fosse olhar para a tua realidade, você não estaria nesse culto hoje. Porque tudo está colaborando para que você olhe para fora. Só que nesse momento de intimidade, Deus traz uma alerta quanto à identidade de Ezequiel. Deus olha para ele e diz assim: eu liberei uma palavra sobre o povo, e eu te chamei, Ezequiel, para ser aquele, o profeta. E o profeta, ele não conta historinha. O profeta, ele não traz aos ouvidos palavras agradáveis a fim de que tenha público. O profeta é aquele que vai anunciar como uma trombeta a verdade do evangelho. O profeta é aquele que, revestido de graça e de autoridade, não vai se acovardar no dia da crise, mas ousará abrir a boca e olhar para todo esse cenário e dizer assim: eu estou debaixo de uma palavra.
O Senhor olha para ele e diz: tudo vai acontecer, porque a minha palavra ela é fiel e ela se cumpre. E quando isso acontecer, todos esses que estão ao teu redor, zombando, te deixando de lado, não te convidando para as mesas, não te convidando para as festas, não segurando na sua mão e compartilhando da mesma fé, verão que eu sou na tua boca, que tinha profeta de Deus no meio do povo. Eu não sei quem tem desacreditado aquilo que Deus te deu. Eu não sei que palavras têm chegado até os teus ouvidos a respeito de promessas que o Senhor tem falado dia após dia. Você vem para o culto e Deus fala. Você dobra o joelho na tua intimidade e Deus fala. Você busca direção e Deus confirma. Você pensa em desistir, no dia que você está falando, hoje eu abro mão, Deus vem e fala de novo. O Senhor está confirmando palavras na vida de mulheres aqui nessa noite. E Ele está dizendo para mim e para você assim: ei, o cenário é o mesmo. Pessoas corrompidas, cegueira espiritual, frieza, comodismo, apostasia, perdendo o amor, perdendo a fé, amantes de si mesmos. Sim, é na contramão do mundo que eu te chamei para andar. Porém, você não está andando sozinha. Porém, a capacidade não vem de você mesma. Não é na força do teu braço. A palavra de Deus, quando ela é viva em nós, ela não depende de circunstâncias favoráveis. A verdadeira fé em Cristo Jesus, que nos leva a posicionar, ela não é baseada em sentimentos. Ela é baseada em convicções. A verdadeira fé que nos faz nos posicionar como uma profeta na nossa casa, como uma profeta na igreja, como alguém chamada por o Senhor para ser uma atalaia, uma anunciante das boas novas, é alguém que paga o preço porque sabe que tem uma palavra e que o general do general está à tua frente, que Ele é um Senhor forte e valente. Então, nesse momento, o Senhor não está querendo jogar confete sobre Ezequiel, não está querendo inflamar o ego dele, não. Deus estava dizendo assim para ele: meu filho, mais uma vez eu estou te lembrando que nessa guerra você não terá que pelejar, porque uma vez que você se submeteu à minha vontade, eu responsabilizo pela palavra que eu coloco na tua boca. Então Deus está chamando mulheres corajosas aqui nessa noite. Mulheres que ousarão crer contra tudo e contra todos naquilo que o Senhor tem falado com você. O teu coração queima, você deseja, você tem dito: Deus, me tira desse lugar que me limita, me faz viver na prática a realidade das tuas promessas. Eu quero sair desse lugar só de sonho, de vislumbre, de ver os muros restaurados, de ver pessoas quebrantadas, de ver o meu esposo, meu filho, a minha parentela se rendendo ao Senhor. Eu quero começar a viver na prática. E Deus está dizendo para você que nessa noite: o meu novo, o meu sobrenatural, o meu vento, ele não é um episódio isolado. Ele é um processo. O novo de Deus e o sopro de Deus não começa simplesmente porque ficou difícil a tua caminhada. Quantos ventos contrários açoitam o meu e teu barco? Quantos momentos da nossa vida, ao invés de sentirmos o sopro do Senhor, com paz, com quietude, nós estamos sentindo as ondas batendo forte. Quantos momentos nós gostaríamos de olhar e ver a olho nu Jesus na proa do barco. Mas nós estamos tão enveredados pelo nosso medo, pela angústia, pelo vento contrário, pelas palavras mentirosas, pelo cenário, todo mundo andando no mesmo sentido. Deus está dizendo: é para cá, minha filha, mas está todo mundo indo para cá.
E aí o Senhor fala para mim e para você que nessa noite é tempo de posicionamento. É tempo de você se lembrar que não foi homem que te ungiu, que não foi homem que te separou, que a unção que você carrega, que o dom que eu te entreguei, que a capacidade de resistir, de permanecer, de crer, vem de mim, vem do alto, e ainda que tudo ao redor diz que não, chegará o dia em que olharão para a tua história e dirão, foi Deus. Foi Deus na vida dela, foi Deus que tirou ela da dor, foi Deus que tirou ela da depressão, foi Deus que tirou ela da paralisia, foi Deus que levou ela a pisar em lugares que ela nunca imaginou pisar. Porque você tem uma palavra, o Senhor te escolheu desde o teu ventre, você não carrega um CPF aleatório, um nome aleatório. A palavra afirma que o Senhor nos sondou, ainda uniformes no ventre da nossa mãe. Por mais que nós tenhamos pessoas que nos conheçam, jamais saberão realmente quem somos. Porque na nossa essência, quem nos conhece é Deus. Então eu quero te convidar nessa noite a não levar em conta e não dar crédito 100% ao que o cenário em volta está dizendo. Porque talvez o que o cenário em volta está dizendo é exatamente o que você precisa ouvir. A gente quer ouvir palavras de motivação, a gente quer ouvir palavras, tô junto, vamos embora. Mas talvez o Senhor está permitindo, e Ele usa dos momentos difíceis, dos momentos de dor, dos ventos contrários, para te permitir uma experiência única com Ele. Não foi em vão que o Senhor disse para os discípulos, vão na frente, e eu encontro você depois. Não foi em vão que no meio do caminho uma tempestade assola o barco deles. Não foi em vão que o Senhor aparece no meio do escuro, andando sobre as águas. Entende que há lugares que a gente só vai acessar a palavra de Deus, nos convencendo e reafirmando a nossa identidade, que nós somos profetas e escolhidos, não vão acontecer no comum, no cenário rotineiro, normal, acessível para todos. O Senhor permite a situação para ter um Pedro, para ousar dizer, sendo o Senhor me manda ter contigo. Se o Senhor não aparece andando sobre as águas, Pedro jamais teria coragem de dizer tal coisa. Ele não estaria simplesmente do nada, do lado do barco, e falar, hoje eu quero ter uma experiência diferente. Deixa eu andar sobre as águas, deixa eu ver se eu consigo. E quantas de nós clamamos e pedimos e falamos, Senhor, eu quero ter uma experiência contigo, mas você quer continuar no raso. Mas você quer continuar no conhecido. Mas você não quer pagar o preço. E Deus está dizendo aqui hoje, eu estou soprando situações na tua vida para te levar a experimentar na prática o sobrenatural. Quando eu disse para o Senhor, Senhor, eis-me aqui. Quando eu disse para o Senhor assim, me usa segundo a tua vontade. Quando eu entendi que eu era escolhida desde o ventre da minha mãe. E eu disse, Senhor, me permita passar por situações a fim de conhecer o teu nome, não de ouvir falar. Mas que os meus olhos te veem. Em poucos meses Deus começou a permitir situação em cima de situação. Enfermidade, hemorragia 4 meses, cabelo cair, engordar, remédio nenhum cortava, terminar relacionamento, porta se fechar. Quem está identificando com o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Quando a gente se posiciona, a terra entende e o Espírito entende. E o se posicionar, dizer, eis-me aqui, Senhor, é lembrar todo dia que na contramão daqueles que não estão entendendo nada, tem uma palavra que já fez tudo.
E você não depende do cenário concordar com você para se posicionar. Você já olhou, identificou, está em crise. Precisa de alguém diferente aqui. A igreja precisa se posicionar. Você já entendeu que está todo mundo achando que está tudo certo, que faz parte do pacote. E o Espírito Santo está gritando dentro de você. Você é alguém diferente. Eu te chamei para ser profeta. Eu te chamei para ser alguém que se posiciona. E o cenário não precisa colaborar com você. Porque enquanto não estão entendendo, tem um Deus que já fez todas as coisas. Aleluia! No capítulo 36 do mesmo livro que nós estamos lendo. No capítulo 36, no versículo 26. O Senhor continua reafirmando para Ezequiel. Você é chamado, tem uma nação escolhida, tem um povo separado e não vai ser na força do teu braço. Ezequiel 36 e 26 diz assim a palavra de Deus. E vos darei um novo coração e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu espírito no interior de cada pessoa e vos capacitarei para agires de acordo com as minhas leis e meus princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. Meu Deus, meu Deus. Tem um povo distante e tem alguém escolhido. Só que ele não consegue agir por si mesmo. A capacidade não estava na beleza dele. A capacidade não estava nessa pele maravilhosa. Não estava nesse cabelo. A capacidade não estava na eloquência da voz. No muito saber. Quando o Senhor se volta para Ezequiel e reafirma o que ele faria no meio do povo, ele reafirma a identidade de Ezequiel como separado, como profeta. E diz assim para ele, e aquieta, porque quem vai fazer sou eu. Eu só preciso de você posicionado. Aí o Senhor se volta e diz assim, eu, o Senhor, darei um coração novo. Um coração que não estará mais preso aos seus medos, aos seus traumas, às maldições que lançaram sobre ele. Um coração que não vai mais ficar se comparando com a outra. Um coração que não vai mais se submeter à dependência de qualquer outra coisa que não seja eu, o Senhor. Já foi orado sobre isso aqui. Já foi liberado essa palavra sobre as nossas vidas. E o Senhor está confirmando a palavra dele aqui nessa noite. O Senhor diz para ele assim, olha, eu vou dar um coração novo. E eu derramarei um espírito novo. Não espírito de medo. Não espírito de covardia. Não espírito de timidez, essa que te impede de viver a chamada. Não uma paralisia que te consome. E você vive só de momentos e episódios. Sente na conferência, mas não sente na segunda. Sente no dia do culto, mas a terça perto você se vê prostrado no chão, murmurando, reclamando, falando palavras que desagradam a Deus. Eu sei que está doendo. Doeu em mim também. Mas eu preciso ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Deus está dizendo aqui no texto. E a palavra aplicada é para mim e para você nessa noite tem um coração aí. E esse coração é amado, separado
Porém, precisa acontecer um alinhamento. Um alinhamento de emoções, um alinhamento de propósito. Precisa acontecer uma clareza. Escamas dos olhos precisam cair, a fim de que você entenda que há um lugar na mesa. E esse lugar faz de você alguém que carrega uma palavra, que carrega uma autoridade, que carrega uma porção separada dos céus. Deus diz assim para ele: Ezequiel, eu vou fazer, e eu vou tirar aquele coração duro, aquele coração que não quer se submeter, aquele coração que briga contra aquilo que eu tenho. O Espírito diz vai, e a emoção diz fica. O Espírito diz rompe, e o medo fala assim: tá bom desse jeito, mexer com isso pra quê? Deus está dizendo nessa noite para mim e para você: o teu coração é meu, e um coração entregue a mim é um coração moldável, é um coração que se sujeita, é um coração que se entrega, é um coração que não dá ouvidos às vozes exteriores, mas alimenta dentro de si a voz do Espírito Santo. Quantas vozes tentam sufocar a chamada que ele tem em você, a separação que ele disse que você é escolhida, o cenário que ele quer te inserir, corações duros que precisam se submeter, e a aceitação e o recebimento de um espírito novo. E o interessante é que o texto continua dizendo que esse derramar do Espírito trará uma capacitação muito específica. Esse derramar do Espírito será muito além do que apenas fogo, do que apenas aparência, do que apenas dizer para eles se reorganizaram e agora são novamente um povo. Porque nós podemos ser um povo aos olhos do mundo, mas nós somos um povo escolhido e sacerdócio santo aos olhos daquele que nos chamou. Então o Senhor está dizendo aqui: esse Espírito, ele virá sobre vocês, trazendo uma capacitação muito específica, fundamental, necessária, para que então vocês consigam experimentar do sopro do meu Espírito. O Espírito que vos capacitará a agir de acordo com a palavra liberada e obedecer à direção que ele está dando. Não adianta nós achamos que por muito sacrifício nós vamos agradar o coração de Deus. Quando o Senhor afirma: eu peço obediência e não sacrifício. Porque desobediência também é considerada com obediência tardia. Deus está falando com você, ele está dando um direcionamento, o Espírito Santo está te convencendo e você reluta em obedecer, já está em desobediência, porque não está vivendo a totalidade da chamada, a totalidade do propósito, não está se deixando ser moldada e transformada pelo Espírito Santo. Por isso a palavra do Senhor naquele momento é específica, assim como é para mim e para você. Não adianta nós clamarmos por fogo, 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 e chegarmos naquele dia como umas das 5 virgens que tinham fogo, mas não tinham reserva. Todas estavam focadas no fogo. Quantas de nós olhamos para nós e dizemos: eu ainda estou queimando, eu ainda tenho lenha, eu ainda queimo, eu ainda arrepio. Nossa, irmã, você não está entendendo, eu chego no culto, eu tenho vontade de pular, Deus está aqui, glória a Deus e aleluia. Eu também sou pentecostal. Mas Deus está dizendo para mim e para você que nessa noite chegou um tempo, minhas filhas amadas, minhas filhas queridas, lindas de Jesus,
que o fogo não pode nos iludir. Nós precisamos ter certeza que há depósito de azeite. E é impossível ter depósito de azeite sem se submeter à vontade de Deus. Sem nos permitir ser moldadas, quebradas, transformadas, forjadas ainda que na dor, ainda que no fogo, ainda que na perda. A fim de que seja lapidado em nós um caráter compatível ao lugar que Ele nos colocou para estar. Os nossos corações precisam ser moldados. E a gente precisa clamar pelo revestimento de um Espírito que nos permita, que nos habilite, que nos capacite a obedecer. A pararmos de fugir daquilo que Deus está falando para nós. Porque as 10 virgens estavam olhando para o fogo. E elas diziam, eu ainda tenho fogo. Eu ainda tenho fogo. Só que 5 são chamadas de prudentes. E aonde está o grande segredo da prudência na parábola? Elas não estavam olhando para o fogo. Elas estavam olhando para a reserva. Elas não estavam olhando para o que era visível. Elas estavam indo para o quarto da intimidade. Elas não estavam focadas no que era aparente. Elas estavam fechando a porta e dizendo, meu noivo vem. Meu noivo, vento do Espírito Santo, sopra sobre mim e me reveste, para que ainda que não haja nenhum olho sobre mim, o teu está e eu serei capacitada a vencer guerras quando ninguém vê. Porque o fogo, ele nos ilude. Nós estamos niveladas aqui no culto, está todo mundo lindo e maravilhosa, mas cada uma tem as suas guerras particulares. Cada uma tem a sua vivência. E Deus está dizendo para mim e para você que nessa noite, eu desejo que todas carreguem peso de glória sobre os ombros. É o desejo de Deus poder ouvir a minha e a tua voz e responder diferente do que Ele respondeu para 5 loucas, dizer, entrai-vos para o meu gozo eterno. É o desejo de Deus e Ele foi preparar um lugar para mim e para você. Mas não adianta a gente clamar por fogo. Não adianta a gente vibrar por presença. Não adianta se quando Deus diz assim para você, filha, entrega, você retém. Se quando Deus diz assim, vai, você fala assim, mas que jeito? Tem um monte de pergunta antes. Tem um monte de justificativas. É em amor que o Espírito Santo está tratando comigo e com você nessa noite. Porque tem um sopro de Deus para mim e para você. Tem uma graça, e eu sinto a graça dele aqui nessa noite. Tem uma habilitação vindo do alto, um revestimento que será marca na tua testa de que você é escolhida. Quando eu entrei aqui, o Espírito Santo testificou algo no meu coração e disse assim, vai ser um desprendimento tão grande daquilo que eu vou fazer na vida daquelas que desejarem e se submeterem, que terão que te conhecer de novo. Olharão para você e dirão, não é mais a mesma pessoa. Mas não mudou só por fora. Mudou na essência. Porque a nossa essência é divina. Nós carregamos o DNA de Deus. A digital dele está impregnado em mim e em você. Na criação ele disse, haja. Mas quando ele nos fez, ele soprou o fôlego de vida. E particularidades dele veio junto. Por isso que nós temos o Espírito que clama, Abba, Pai. Nós ansiamos por algo muito maior do que nós podemos ver. Nós sabemos que não se finda aqui nessa terra. Nós sabemos que tem uma eternidade para usufruirmos da presença daquele que nos deu a vida. E ele afirma, é esse Espírito que vai fazer com que você tenha capacidade de obedecer, de ouvir um comando e já está na posição.
de ter um direcionamento. E ainda que perguntas passem no teu coração, e ainda que inseguranças batam, você vai dizer como Davi disse: ó alma, espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. O Espírito Santo testifica quantas de vocês estão vivendo realidades incompatíveis com o que Deus está falando. Deus falou uma coisa e está tudo ao contrário. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: está tudo normal. Está tudo certo. É assim mesmo, sabe por quê? Porque enquanto Ele te molda, enquanto Ele coloca você em sujeição, enquanto você está declarando com a sua boca: eu não posso, eu não faço, eu sou 100% dependente do Senhor. Você não está entendendo. Deus está desfazendo laços aqui e acolá. Deus está desbaratando planos do inimigo que arquitetou contra você e contra a tua casa. Deus está desfazendo e está olhando para o vento e dizendo: vento, você vai soprar só até onde eu permito, porque quando eu soprar, eu digo aquieta, e aquieta aí dentro também. O Senhor, Ele tem garantia de que no final das contas, alguém que se posiciona como um profeta vai fazer a diferença. E a gente termina com Ezequiel 37. Alguém que teve uma identidade estabelecida em Deus. Deus disse para ele: saberão que eu te escolhi. Deus diz para ele assim: não é na sua força, não é do seu jeito, mas eu, o Senhor, mudarei corações e habilitarei com o revestimento do meu espírito, e não é para fazer qualquer coisa, é para obedecer. Ele dá uma ordem direta para Ezequiel na visão. Observe que quando ele tem a visão dos ossos secos, o Senhor o aborda em espírito e faz uma pergunta: pode, filho do homem, esses ossos voltarem a viver? E quando nós estamos fora da direção, e quando nós não estamos atentos aos comandos do Senhor, e quando nós ficamos cheios de achismo, cheios de sentimentos, cheios de desejo e de querer, sem perguntar o que o Senhor deseja, você já percebeu que a gente vira palpiteira de Jesus? A gente dá palpite em tudo. Jesus, se o Senhor fizesse assim, mas ia ser lindo. Ai, Jesus, nunca te pedi nada, Senhor, por favor. Nossa, ia ser perfeito, Deus. Você está até vendo o vale de ossos secos. Você está olhando, está tudo ao contrário, você fica dando palpite para Jesus. Jesus, faz assim, Jesus. Jesus, dá para fazer até o mês que vem? Jesus, quantos de nós fazemos isso? E o interessante é que o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Ele disse: observe o detalhe do texto. O texto começa dizendo assim: a mão do Senhor estava sobre mim. Detalhe. Era a mão de quem que estava sobre Ezequiel? Tá muito fraco. A mão de quem? Senhor. Não era a sua não, né? Nem da sua emoção. Nem do nosso achismo. Nem do nosso querer. O texto começa dizendo: e a mão do Senhor estava sobre mim. Quando nós andamos debaixo de uma direção, ainda que o Senhor nos dê o direito de responder, porque Ele faz uma pergunta: porventura, filho do homem, pode estes ossos voltarem a viver? Quando nós estamos andando debaixo de uma direção, quando é a mão do Todo-Poderoso sobre a nossa cabeça, ainda que Ele nos dê o direito de responder, nós olharemos para Ele. E a nossa resposta será sempre adoração, será sempre entrega. Ele olha para o Senhor e fala: Senhor, o Senhor sabe. Ele está dizendo assim: não é que eu não tenho fé. Ele está dizendo assim: não é que eu estou entendendo que o trem é caótico, tem um cemitério gigante na minha frente. Você já imaginou ver um mundaréu de ossos? Ossos que não acabavam mais, a perder de vista. Está tudo ressecado, a palavra afirma que eram sequíssimos. Não era como Lázaro, 4 dias que tinha acabado de morrer, não.
que ainda tinha carne, que estava em decomposição. Era coisa que não dava mais mesmo. Deus está dizendo para mim e para você assim: eu acredito que o teu cenário não chega nem perto desse vale de ossos secos. A gente coloca confete onde não precisa. Porque independente do cenário, se a autoridade sobre a nossa cabeça for a mão de Deus, se o direcionamento, se o governo da minha mente, do meu coração, das minhas emoções, do meu posicionamento for aquilo que Deus liberou sobre mim, eu não vou ficar com pergunta, eu não vou ficar dando sugestão, eu vou me submeter e eu vou olhar para o vale de ossos secos e vou dizer: Deus, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não queria, que por mim eu não estaria aqui. Mas o Senhor também sabe que desde o dia que o teu Espírito me convenceu, eu entendi que não há outro lugar melhor para eu estar. Quantas vezes a gente chega com muita franqueza e muita sinceridade diante de Deus? Muitas vezes são as pessoas que perguntam: onde está o teu Deus? Onde está aquele que tudo pode? Você continua crendo? Você está se posicionando? Aqui Ezequiel podia responder, mas a resposta dele se torna em adoração, em reconhecimento de que só ele sabe de todas as coisas. E uma vez sabendo de todas as coisas, uma vez sendo todo poderoso, se lhe aprovesse, se lhe fosse da sua vontade, bastaria uma palavra para o milagre acontecer. E aí o Senhor poderia dizer para os ossos secos: voltem à vida. Podia ou não podia? Sim ou não? E por que ele manda o profeta falar? Tudo que Deus te der, Ele sempre vai validar. Deus nunca vai compartilhar com você algo que Ele já não te habilitou para fazer. Deus nunca vai te tirar dessa zona de conforto, desse lugar de escassez, para você derramar lágrimas de sangue e querer voltar atrás. Todo lugar que Deus nos tira é porque Ele já preparou uma cadeira muito melhor. Ele reafirma lá atrás: tá ninguém acreditando, o negócio tá feio, tá brabo, mas eu, o Senhor, Ezequiel, te levarei para comigo você ter uma intimidade. O teu teste não é diante do impossível, o teu teste é comigo. Quantas vezes a gente se sente sufocado, com medo e dizendo: estão me colocando à prova, eu não sei o que fazer. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: o mundo te testa, mas quando você vem para mim e para a intimidade, eu te aprovo, eu te habilito, e você sai do lugar de intimidade capacitada a abrir a boca e repetir as palavras que Ele te ordenou. Ezequiel vai para a intimidade, ele vai para o teste, ele vai para a entrevista, mas ele não vai com alguém que iria julgar, ele não vai com alguém que diria assim: tão pequena, quem é ela? Nossa, tá se achando. Nossa, a última bolacha do pacote. Não, a entrevista aqui nessa noite não é com alguém que te mede de cima e embaixo e não acredita naquilo que Deus liberou sobre a sua vida. Hoje nós chegamos no capítulo 37 para nós entendermos que a mão do Senhor nos trouxe. E aonde Ele nos leva, Ele mesmo capacita, Ele mesmo reveste, Ele instrui o que deve ser dito, Ele instrui o tempo, Ele instrui como, quando e que jeito. Fica de pé nessa noite em nome de Jesus. O Senhor diz assim para ele: profetiza, homem, profetiza. O Senhor poderia simplesmente soprar e tudo ia acontecer. Talvez você está esperando chegar aqui no dia de um culto e Deus levar um profeta até
água e toda a realidade foi transformada. Deus está dizendo assim para você, não é passe de mágica. O sopro do meu Espírito, ele acontece mediante clareza, entrega e obediência. Tem um sopro de Deus, tem um Espírito Santo vivo, pronto e desejoso, porque o texto nos afirma que o Espírito Santo, ele com gemidos inexprimíveis, ele intercede por mim, com você, o Pai, e ele tem ciúmes de mim e de você. Ele nos tem como preciosas, como escolhidas. Ele está olhando para o tempo da nossa vida e está dizendo, minha filha, chega de esperar, chega de se amedrontar, chega de se acovardar. Sou eu que estou te chamando para intimidade, sou eu que estou dizendo, liberando uma palavra que eu já coloquei na tua boca. Conta o tempo que o ruído virá. Talvez você está na fase de que você já até se posicionou, você já até abriu a sua boca, mas até o momento nada aconteceu. Porque tem um intervalo entre a obediência e o mover de Deus. E esse intervalo é o que nós chamamos de crise. Aonde eu disse no início da pregação, ela revela o que nós temos dentro. Ezequiel profetiza e nada acontece. Ele obedece o que Deus mandou e nada acontece. Só que ele espera. Ele aquieta a alma. Ele vai para um lugar escondido à sombra do Onipotente. Ele se lembra que ele não está andando aonde o vento leva, mas que tem um norte. Que ele está sendo lançado como uma flecha e que vai atingir o alvo. Você vai atingir o alvo. Ele aguarda com paciência. E o texto afirma que chega um momento em que ele começa a ouvir um ruído, o sopro de um vento. E o que era impossível de acontecer, começa a acontecer. O que era inacessível, começa a ter acesso. O que era lugar de sequidão, de escassez, de doenças, de enfermidades, de medos, de angústias, começa a tornar um lugar de movimento. Os ossos começam a se mover. E eles começam a se conectar ordenadamente. Não era de qualquer jeito. Osso da perna com uma parte do braço, não. O GPS de Deus, a rota de Deus, ela não é confusa. Os céus não faltam Wi-Fi. Está tudo coordenado. O plano dele é perfeito. A vontade dele é agradável. Está tudo coordenado. E quando o vento começa a soprar e o movimento começa a acontecer, começa uma conexão. Tira daqui, porque não é aqui o lugar. E começa a colocar lá. Tira daqui e põe ali, porque ali é aonde Deus vai fazer. Ele começa um movimento. Um movimento. E esse movimento produz alinhamento. E quando está tudo conectado, a Bíblia vai dizer que só tinha aparência. Quantas vezes a gente se sente assim, minha vida está até alinhada. Mas tem um vazio tão grande dentro. Talvez hoje o problema financeiro não seja algo que você vivencia. Talvez hoje, louvado seja Deus, está com saúde, está tudo bem. Mas teve alguma coisa que te trouxe para essa conferência, Shine. E todas nós carregamos um buraco aqui dentro.
Nós temos uma sede que relacionamento não supre, que dinheiro não supre, que estética não tem a capacidade de colocar o brilho no olho. Deus te conhece na sua essência. E Ele está dizendo através dessa palavra nessa noite: eu conecto, eu alinho, eu coloco as coisas no lugar e eu dou uma ordem. Abre a boca e profetiza vida. Abre a boca e ordena fôlego de vida. Vem dos 4 cantos da terra e preenche esse exército, tirando toda a morte, tirando todo impedimento e derramando vida, levantando o exército, não de aparência, não apenas de fogo temporário, fogo passageiro, fogo que acaba na conferência, mas um exército que vai buscar na intimidade, que vai buscar na obediência, uma entrega tal e de tal modo que antes mesmo de abrir a boca, ao levantar das mãos, milagres vão te acompanhar. Milagres vão te acompanhar. Porque Deus podia fazer, mas Ele decide fazer através de mim e de você. Se levanta um grande exército. E a Bíblia afirma que aquele exército representava o povo de Deus. Você representa uma parte dos filhos de Deus. Você representa uma parte de Deus na tua casa, no teu trabalho, no teu círculo de amizade, nos teus relacionamentos, na igreja onde você congrega. Você carrega algo de Deus. E essa particularidade de Deus precisa vir para fora. Porque já estava tudo organizado, mas tinha que vir para fora. Tinha que dar sinais de vida. Tinha que dar sinais que teve um encontro. Tinha que dar sinais que estava alinhado. Tinha que dar sinais que estava em corpo. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Ele tem vida para você. Ele tem vida para tua casa. Há um sopro do Espírito Santo aqui nessa noite. Há um fluir de Deus causando uma purificação no nosso ventre, causando um quebrantamento nas nossas entranhas. Essa palavra veio nessa noite para quebrar julgos na tua mente e você ter clareza: eu sou escolhida, eu faço parte desse exército poderoso que vai se levantar em jejum, em oração, em clamor de madrugada, em devocionais, em entrega, desde orando ali na porta da igreja, até orando lá na sua casa, até quando você for sensível à voz de Deus, está no seu trabalho, de repente o Espírito Santo grita: vai para o banheiro. Você coloca o rosto no pó no banheiro do seu trabalho. Você ora, você clama. Os olhos carnais estão vendo um exército de ossos secos. Mas os espirituais, a convicção da palavra que te mandou se posicionar é tão grande que quando você virar as costas, o testemunho já vai estar batendo na porta da sua casa. Domingo nós estávamos em casa. E eu venho de uns 2 meses lutando contra situações que Deus tem permitido. Enfermidades. E a gente que é mãe, a gente ora: Senhor, guarda os nossos filhos. Guarde os nossos filhos. A gente aguenta mais os nossos filhos, eles são tão frágeis. Mas eles são presentes de Deus. E o Senhor dizia assim para mim: eu estou habilitando você e o seu marido a viverem coisas que você ainda não viveu, a contar testemunhos que você ainda não contou, a ousar acreditar em coisas que até então você dizia: não é para mim isso.
E nós estávamos em casa, eu muito resfriada, passando muito mal. E o meu filho também começou a passar muito mal. Ele mostrava, dorma mãe. E eu aferia a febre, 39 graus de febre. Ele estava branco, ele estava sem cor e ele queimava. E eu tinha acabado de arrumar a mesa para o almoço domingo. E eu disse assim, Senhor, o Senhor é o Deus da cura. Quantas oportunidades eu tenho de orar e o Senhor liberar cura sobre pessoas. Pessoas que estão sendo curadas de câncer. Pessoas que chegam com uma dor insuportável na cabeça, diz que tem meses, e o Senhor libera a bênção. Está aqui o meu filho. E Deus disse assim para mim, chama o teu marido. Foi por Deus que você convidou o seu esposo, o pastor da igreja, para orar por nós. E liberar essa palavra de autoridade. Na hora que ele estava falando, o Espírito Santo me lembrou do testemunho e disse, você vai contar esse testemunho aqui hoje. O Senhor disse assim para mim, chama o teu marido. E fala para ele ungir, usar a autoridade que eu coloquei sobre a vida dele. E declarar sobre a vida do Miguel a cura. Eu falei, amor, ora pelo Miguel. E sair de perto. Porque tem coisas que Deus vai fazer. E a gente precisa sair de perto. A gente fica segura ali. A gente quer controlar tudo. E Deus disse assim, agora sou eu e ele. E ele ungiu o Miguel. Ele orou pela vida do Miguel. Eu já tinha oferecido almoço, ele falou que não. Eu já tinha oferecido o morango que ele ama. Ele come uma bandejinha sozinho, ele disse que não. E queimando de febre. O Reginaldo orou, colocou as mãos sobre ele, ungiu. Irmãs, não deu 3 minutos. No intervalo que eu fui na cozinha, que eu ia voltar, o Miguel me chama, mamãe! Eu chego no quarto, eu olho para o semblante do meu filho. Já era ele de novo. Ele olhou assim para mim, quero papá, quero água, morango. Meu Deus. O menino comeu uma pratada de comida, o menino comeu uma bacia de morango, bebeu um tanto de água. Fomos para o culto. Deus confirmou mais uma vez, alinhando o que ele tem. E Deus disse assim para mim, do pequeno momento, do pequeno posicionamento ao grande, o que importa não é você, o que importa é a mão que está sobre a tua cabeça. É qual voz você está dando ouvido. Porque naquele momento, uma voz dizia, corre para o hospital, e a outra diz, isso aqui é para oração, isso aqui é para testemunho, isso daqui é para posicionamento. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Ele não te chamou para ser covarde. Ele não te chamou para ser apenas mais alguém que está vendo o vale de ossos secos. Ele te trouxe aqui nessa noite para lhe lembrar que nele você carrega uma identidade. Nele você carrega uma autoridade. E você não vai dar nem um passo sozinha. Você não vai sozinha. Você não fará sozinha. E também não será o seu modo operante. Você será um instrumento. Você será uma flecha. Você será uma porta-voz daquilo que ele tem para fazer em você e através de você. Quem crê comigo nessa noite, nessa palavra? As horas já estão avançadas, mas eu quero te convidar agora a curvar a tua cabeça aí e a se desligar agora de tudo que é terreno, se desprender de preocupações que quem sabe você deixou lá na sua casa, ansiedade, medo, angústia. O Senhor disse fortemente ao meu coração que é noite de intimidade. É noite de ser levada pela boa mão de Deus a um lugar onde Ele te acessa, a um lugar onde você ouve a voz dEle, a um lugar onde a voz dEle é compreendida, lançando fora todo medo, todo bloqueio, toda angústia, todo trauma, e te habilitando a sair daqui hoje decidida a refletir
a própria luz de Cristo. Porque shine é brilhar. E eu com você brilhamos ao reflexo da luz de Cristo. Eu e você somos uma carta lida. O mundo ao nosso redor está nos observando. E o que é que você tem refletido? Uma mulher covarde, amedrontada, ou uma mulher que veio para o culto Shine, para essa conferência? Ser transformada, ser habilitada, ser revestida. Fecha os teus olhos aí agora, em nome de Jesus. Nós vamos orar juntas. Deus disse assim para mim: não vai orar depois do culto. Não vai chamar lá na frente. É uma noite de alinhamento. É uma noite de entrega. Não é uma noite de aparência. Não é uma noite de você se preocupar com quem está da tua direita, da tua esquerda. Não. Tem um grito aqui, tem um sopro do Espírito Santo nos constrangendo. Ele está nos constrangendo a nos entregarmos para Ele como nós não ainda havíamos feito. Ele está nos convencendo a nos submetermos à vontade dEle, ainda que custe a nossa. Esse momento agora se torna o teu fechar a porta e o teu secreto. Esse momento agora é o teu fechar a porta e é o teu secreto. Pai, nós estamos na tua presença nessa noite. Senhor, assim como o Senhor falara na boca do profeta naquele dia, assim como aquela visão, Deus, que parecia impossível de acontecer, se transformou num marco para o teu povo, se transformou num divisor de águas para Israel. Nós hoje somos o teu Israel. Nós hoje somos meninas dos teus olhos. Senhor, eu quero orar agora juntamente com as minhas irmãs e clamar ao doce Espírito Santo, que é o mesmo que vem no vento, mas que é o mesmo que vem na brisa suave. Que o Senhor sopre agora a vida. Que o Senhor entre agora em lugares até o momento inacessíveis. Senhor, que cadeias cedam agora em nome de Jesus. Que haja, Senhor, uma colocação de um novo coração agora. Coração de pedra se tornando coração de carne. Espírito de medo sendo retirado e inserido um espírito de vida, de coragem, de intrepidez, de ousadia. Senhor, que cenários que elas deixaram nas suas casas sejam marcados e transformados por aquilo que o Senhor está fazendo na vida delas aqui hoje. Senhor, que haja um desprendimento de todo o ego, de todo eu, de todo o meu, e que nós possamos, Senhor, com sinceridade declarar: é tudo teu, é pelo Senhor, e é no Senhor que nós venceremos. Pai, eu oro agora com essa minha irmã, Deus, que veio tão desejosa para esse culto nessa noite, dizendo assim: Jesus, eu não posso terminar o ano do mesmo jeito que eu comecei. Outubro está acabando. Está chegando novembro. Será que dezembro vai chegar e eu vou estar com a mesma lágrima no olho? Com a mesma dor no peito? Com a mesma limitação me impedindo de viver o teu sobrenatural? Mas Ele está dizendo para mim e para você nessa noite: eu, o Senhor, me encarrego de tirar a dor. Eu, o Senhor, me encarrego de depositar sobre a sua cabeça o meu Espírito. Espírito este que vai te fazer obedecer na contramão do mundo.
que vai te fazer se sujeitar, mesmo no cenário mais caótico, Deus está ministrando em pessoas aqui nessa noite. Eu vejo o Senhor convencendo corações, tirando de lugares que você achou que seria impossível sair. Pessoas que estavam se sentindo no fundo do poço e pedindo uma luz. Senhor, eu preciso só de uma luz, eu só preciso de uma referência. Eu só preciso de algo para me estender a mão e me tirar desse lugar. Deus está dizendo para você, eu estou te tirando desse lugar. E estou te levando para um andar sobre uma palavra. Sobre uma palavra. Rabadagassuda, rabadagai. Essa moça que está aqui, ó.